Olá, quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, gostaria de conversar com você, de meditar sobre esse tema. Se crente pode ou não pode, nem sempre é a questão. Pode ou não pode? É certo ou errado? Crente pode? Nem sempre essa é a questão. E é sobre isso que nós vamos falar, baseados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o versículo 1 a 13. Nessa passagem, Paulo responde a perguntas que foram enviadas pela igreja em Corinto. Paulo estava escrevendo aqui essa carta, a segunda que ele manda à igreja em Corinto, apesar de na nossa Bíblia se constar como sendo a primeira, é porque a primeira se perdeu, não há registro dela, a não ser na própria carta que Paulo disse que escreveu. Mas ele fala algumas coisas para a igreja e depois ele responde às perguntas enviadas pela igreja. Uma dessas perguntas dizia respeito a questões sobre alimento sacrificado aos ídolos. Pode ou não pode? Veja o que diz no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, Paulo está respondendo a uma das perguntas que foram levadas até ele. Perguntas sobre casamento, perguntas sobre a celebração da ceia do Senhor, uma série de perguntas. Aqui no capítulo 8, ele responde sobre essa questão, alimento sacrificado aos ídolos. O que é que estava acontecendo? Por que esta pergunta? O que estava acontecendo é que na cidade de Corinto, assim como em todas as outras cidades do mundo pagão, animais eram sacrificados aos ídolos. O sangue desse animal era oferecido nos altares dos diversos templos, e em Corinto havia muitos templos pagãos. O sangue era oferecido e uma parte da carne também. Uma parte que sobrava dessa carne era vendida no mercado, mas havia sido oferecida aos ídolos. Outra parte dessas carnes eram consumidas nos próprios templos, ou de uma forma cerimonial, ou simplesmente de uma forma como um banquete, alguma festa ou alguma coisa que havia nos templos. E às vezes eram consumidas nas casas particulares, onde as pessoas compravam a carne dos sacerdotes pagãos e ofereciam banquetes em casas. Comer carne era um privilégio, não era uma coisa tão comum como é hoje em dia. Hoje em dia é muito mais comum do que naquela época. Então, os crentes da igreja em Corinto, pessoas que em sua grande maioria não eram pessoas ricas, não eram pessoas de posse, quando eram convidados, eles queriam participar. Mas isso causou problemas. Porque a carne tinha sido oferecida aos ídolos. E aí, o que começou a acontecer dentro da igreja foi haver uma discórdia dentre os crentes. Alguns crentes dizendo, mas isso não tem problema nenhum, porque os ídolos não são nada, isso não nos afeta espiritualmente, eu posso comer o quanto quiser. Mas outras pessoas estavam se envolvendo com aquilo ali, dizendo assim, mas será que eu posso participar de coisas sacrificadas aos ídolos? Isso de alguma maneira não é estar adorando, estar participando da adoração dos ídolos? Como é que a gente encara isso? E Paulo então foi consultado a esse respeito. É interessante a gente observar como é que Paulo lidou com a questão. Está escrito aqui, você lê o capítulo 8 inteiro, e Paulo não dá uma resposta definitiva sobre a questão. Ele não dá uma resposta categórica. Ao invés disso, ele começa a ensinar os crentes como pensarem sobre a vida cristã. Como é que deve se raciocinar sobre a conduta cristã. E estabelece princípios. Esses princípios são aplicáveis à situação que está sendo analisada. Mas não apenas essa situação, vale também para muitas situações que nós enfrentamos. E aí Paulo diz o seguinte, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Eu estou lendo na Bíblia com a tradução de Almeida Revista e Atualizada. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando agora aqui sobre conhecimento, sobre o saber. Em Corinto, isso era muito valorizado. Quem é que tinha mais conhecimento? Conhecimento segundo os filósofos, conhecimento segundo os gêneros humanos, as pessoas falavam. E Paulo fala de conhecimento em várias passagens. Ele fala aqui no capítulo
8, versículo 1, duas vezes saber. Ele fala no versículo 2, ele fala no versículo 4, ele fala no versículo 7 e no versículo 11, 10 e 11, ele fala saber, conhecer, porque os coríntios davam muita importância a isso. Mas o que Paulo fala, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que o conhecimento sem amor produz soberba, mas o amor edifica. Aqui, quando ele fala que o saber ensoberbece, ao pé da letra é o saber, o conhecimento incha. É como se alguém tivesse bastante conhecimento bíblico e teológico e achasse que por causa disso poderia desprezar a influência de seu comportamento sobre outras pessoas. Como se dissesse, eu sei que isso não tem importância, eu sei que isso não afeta, então eu conheço bem a Bíblia, eu conheço bem teologia, isso não vai afetar. Paulo diz que a gente tem que considerar que o saber, o conhecimento sem amor, só traz soberba, só traz inchaço intelectual e orgulho, e isso é mal. E ele continua falando no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, se você acha que domina todo o conhecimento bíblico e teológico, você ainda não sabe como devia saber. Senão você saberia que Deus se importa com aqueles que têm a consciência mais frágil, aqueles que são fracos. No versículo 3 ele diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Se alguém ama a Deus. Note que Paulo desviou o foco da atenção de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, do saber humano, para amor. E amor a quem? A Deus. Amor a Deus. Por que ele não fala amor ao próximo? Porque quem ama a Deus de fato, ama o próximo. Porque veja bem, qual é o critério para a gente saber se a gente ama a Deus? Amar uma pessoa é desejar o bem dessa pessoa e fazer o que for necessário para que esse bem se realize, para que esse bem se concretize, independente dela merecer ou não. Mas eu não posso promover o bem de Deus. Deus, é o soberano, é o Senhor. Como é que eu posso julgar se eu amo realmente a Deus? Jesus deu a dica. Jesus nos ensinou o critério. E o critério é o seguinte, está lá em João capítulo 14, versículo 15. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está o critério para você saber se ama a Deus. É se você guarda os mandamentos dele. Os 10 mandamentos? Não. Ali não está falando dos 10 mandamentos. No versículo 12 do capítulo 15, Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui está o critério para você saber se ama a Deus. Se o seu amor por Deus é tão grande a ponto de você amar ao próximo como Jesus o amou, como Jesus me amou. Paulo está dando ênfase a essa questão, o amor. O amor como regra da vida cristã. Ele começa a enfatizar o princípio que vai aparecer. A minha conduta deverá sempre considerar como ela vai influenciar o meu irmão em Cristo. A minha conduta não pode ser guiada pelo meu conhecimento teológico ou bíblico, mas também como é que ela vai afetar meu irmão. E ele continua falando agora no versículo 4, voltando um pouco à questão dos ídolos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Nada é no mundo. O ídolo não é nada. Paulo diz que o ídolo não é nada, ou seja, os ídolos não existem. Não existem. Aquilo ali não interessa, não tem substância por trás daquilo. E é interessante que é como se ele estivesse aqui dando razão àqueles que se julgam fortes e detentores do conhecimento. E Paulo diz, não, teologicamente vocês estão certos. O ídolo não é nada. Ele não tem valor espiritual. E diz o seguinte, no versículo, continua no versículo 4, depois o 5. Porque não há no mundo senão um só Deus, porque ainda que alguns se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia nós confessamos, ou seja, para nós, que há um só Deus, o Pai, por quem são todas as coisas.
E Paulo, então, ele nega que aquilo ali tenha substância. O ídolo não é nada. O alimento sacrificado aos ídolos não é nada. Não existem os ídolos. E também não existem ídolos. E também esses que se chamam deuses, como o caso do imperador romano, que era adorado, também não são deuses, não existem deuses, só há um Deus. E também os demônios, que querem adoração, reverência do ser humano, não têm poder espiritual de ser semelhante a Deus. Eles são apenas seres criados. Há um só Deus. E Paulo enfatiza isso aqui no versículo 6. É uma confissão de fé. Uma confissão de fé. Nós confessamos que há um só Deus. E isso é como se fosse parte de um hino antigo, não é? Essa confissão de fé maravilhosa. E no versículo 7, ele continua a desenvolver o seu argumento. Já estabeleceu que o saber ensoberbece, o saber sem amor ensoberbece, que os ídolos nada são, e ele continua agora a desenvolver o seu raciocínio e diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há esse conhecimento em todos. O que é que estava acontecendo? Os novos convertidos lá na igreja em Corinto, vindos do paganismo, eram afetados de duas maneiras pela conduta dos crentes experientes que eram vistos comendo alimentos sacrificados aos ídolos, quer em casa de pagãos, quer em templo pagãos. Eles eram afetados de duas maneiras. A primeira maneira era o temor de que o ídolo pudesse afetar espiritualmente um crente. Ou seja, será que isso vai prejudicar? Será que se eu comer isso daí, o bicho vai me pegar? Será que eu vou ser possuído pelo a entidade, o espírito que está por trás disso daí? Não, não vai. Você é salvo em Cristo Jesus. O maligno não lhe toca. Os crentes mais experientes sabiam disso, mas os menos experientes ficavam confusos. Os mais experientes é aquele que Paulo diz assim: vocês que se julgam fortes. Aqueles que eram menos experientes, mais sensíveis, é que Paulo chama de os fracos. Ou seja, aqueles que têm uma sensibilidade espiritual ainda imatura, estão temerosos, são muito sensíveis a qualquer coisa. Eles tinham medo. O crente não precisa ser dominado pelo medo. Eu conheço pessoas que têm medo, crentes que tinham medo, têm medo de passar numa encruzilhada quando vem ali uma oferenda a entidades de outras seitas, de seitas que existem. Ué, por quê? Paulo disse que aquilo ali não nos afeta. O ídolo nada é. Não tem poder sobre nós. Então esse era o primeiro temor. Primeiro problema, como os crentes eram afetados. Um segundo problema era pensar que era possível adorar a Deus e, ao mesmo tempo, adorar os deuses do paganismo. Por que eles faziam isso? Porque se um crente era visto participando de um banquete cerimonial só para poder comer carne, era visto participando de alguma atividade num templo pagão ou na casa de alguém só para poder comer carne, e sabendo que aquilo ali tinha sido oferecido a ídolos, eles diziam: se o irmão fulano de tal, o presbítero fulano, o pastor cicrano pode fazer isso, então ele está participando lá também eu também posso participar. E aí ele iria participar. Mas o crente experiente sabia que ele estava lá só para comer carne e que aquilo não o afeta espiritualmente, ele não ia prestar homenagem aos deuses. Mas o inexperiente iria confundir as coisas e aos poucos iria se envolver com a adoração pagã. Aos poucos iria ser consumido pela idolatria. É que nem um crente que de vez em quando gosta de tomar um pouco de bebida alcoólica. Isso não é pecado? Nós não aprendemos que isso seja pecaminoso. O pecado é embriaguez, é o exagero. Mas suponhamos que esse crente vai tomar esse pouco de bebida alcoólica num bar e senta lá para tomar essa bebida alcoólica. E aí o novo convertido vê aquilo ali e diz assim: se o presbítero fulano de tal está tomando umas e outras ali, não tem problema nenhum tomar também. Só que ele não tem experiência e acaba sendo envolvido pelo ambiente do bar. E ali ele começa a consumir bebida alcoólica e cai no vício novamente. Isso mostra que a conduta daquele que era experiente afetou a conduta daquele que era inexperiente.
ele se viu de tropeço. E Paulo, ele mostra que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele continua no versículo 8, dizendo assim, Romanos, capítulo 1, versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ou seja, a comida, ela é espiritualmente neutra. Assim como a bebida que a pessoa toma no bar. Aquilo, participar ou não participar, em nada acrescenta a vida espiritual. Não afeta. A comida é neutra. Os judeus tinham uma dieta de restrição alimentar muito severa, estabelecida por Deus no Antigo Testamento, por razões cerimoniais que a gente vê lá quando estuda o livro de Levítico, quando estuda o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que aquelas listas de proibições e regras cerimoniais não fazem mais sentido. Agora, nós não precisamos ficar escravizados àquilo tudo. Aquilo tudo não afeta. Paulo diz que tudo pela oração e ação de graças é santificado. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o ser humano, contamina o homem, mas o que sai, porque vem do coração. Então a comida é espiritualmente neutra. Você não demonstra que é forte por comer e nem fica fraco porque comeu. Ou também não é melhor porque não comeu. É neutro, tanto faz. E aí Paulo diz isso aqui para dar uma lição para nós. Ele diz que apesar de ser neutra espiritualmente, como é o caso da bebida que eu citei, ou jogar sinuca num ambiente de bilhar, ou ir a um teatro, dependendo do que é que esteja se vendo, ou um cinema, tudo isso é espiritualmente neutro, mas pode servir de tropeço, de acordo com aquilo que você esteja vendo, esteja praticando, o ambiente, a inexperiência do novo convertido. O que não é neutro não é a atividade em si ou a comida, é o comportamento daqueles que se consideram fortes e não se importam em pôr tropeço diante dos inexperientes. Isso não é neutro. A forma como você age diante do seu irmão para colocar tropeço diante deles, isso não é neutro. Isso é pecado. E vai um pecado sério, como nós veremos a seguir. No versículo 9, Paulo trata disso de uma maneira objetiva. Ele diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os mais fracos. Ou seja, cuidado para que você, indo a um templo pagão, você não induza um crente a participar daquelas atividades dali. Né? E ele diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade. Essa expressão aqui é uma expressão forte, a liberdade que a pessoa tem, a autoridade, o direito, o poder de escolher, a liberdade de fazer como quer. Isso é a liberdade que Paulo está falando aqui. Você tem esse direito, mas cuidado para não abusar dele a ponto de colocar tropeço diante do mais fraco. Como ele diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. E no versículo 10 ele vai e aprofunda isso. E diz assim: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, do que é sensível, inexperiente, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ou seja, se fosse ao culto ao imperador, fosse a deuses, um crente experiente lá vai induzir o inexperiente a participar daquele culto. E no versículo 11 ele diz: e assim, por causa do teu saber, do teu conhecimento, da tua erudição teológica e bíblica, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Perece o irmão fraco por quem Cristo morreu. Essa indiferença em relação à fé dos irmãos é uma evidência de que você não conheceu a Deus como deve conhecer. Nós não podemos, com o nosso comportamento, com a nossa conduta, servir de tropeço para outros. Em Romanos capítulo 14, versículo 15, Paulo trata disso. Ele diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece,
já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não nos mostrarmos indiferentes. E Paulo vai e diz o seguinte: deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. O pecado é contra Cristo. Se o meu comportamento, uma coisa que é lícita em si mesmo, que ela é indiferente, se mais por causa do meu acesso a isso daí, eu coloco tropeço, eu estou pecando contra Cristo. Eu não posso ser indiferente para com meu irmão. Isso então implica em eu abrir mão de algumas liberdades que eu tenho. Abrir mão de alguns direitos que eu tenho, em prol da vida espiritual dos meus irmãos, porque Jesus morreu por ele. Versículo 13, ele fecha o raciocínio e diz assim: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ou seja, para que eu não venha servir de tropeço para ele. Note que aqui Paulo não está falando de determinadas pessoas que ficam querendo ditar regras para os outros. Não, esse não é o fraco que Paulo fala. Esse daí é o falso forte. São pessoas que tentam dominar os outros querendo ditar regras. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando daquele que pode ser entristecido, daquele que pode ser prejudicado, daquele que pode se afastar, daquele que pode participar de uma coisa que não deve, que pode, de alguma maneira, cair diante do Senhor por causa de uma coisa lícita que eu estou fazendo. Às vezes isso acontece na igreja, assim, de uma forma muito estranha, mas acontece. Por exemplo, eu conheço uma igreja onde a celebração da Santa Ceia era feita exatamente como no tempo de Jesus. Um preciosismo desnecessário, mas que o pastor gostava. O pastor sabia que aquilo não era necessário, mas ele gostava de fazer exatamente igual era no tempo de Jesus. Então, como é que era que eles faziam? Eles faziam com aquele pão sem fermento, com aquele pão assado em chapas, partido, e com vinho mesmo, como foi na ceia de Jesus. E era uma celebração que ele apenas gostava disso. Ele sabia que isso não tinha importância espiritual, mas ele queria imitar como era no tempo de Jesus. E depois de alguns meses, ele percebeu que havia 3 diáconos da igreja que não estavam faltando à ceia. Sistematicamente, os 3 faltavam à ceia. Nunca estavam na celebração da ceia. E aquilo chamou a atenção dele. Ele passou a prestar atenção e depois de uns 5, 6 meses e uns 3 meses observando, ele chamou esses diáconos para conversar com ele. E falou com eles: vem cá, eu estou percebendo que vocês não têm vindo à celebração da ceia. O que está acontecendo? Por que vocês não vêm? A resposta dos crentes foi uma coisa constrangedora. Eles disseram assim: pastor, o que acontece é que nós percebemos que ia ser celebrada com vinho mesmo. E os irmãos, para a maioria dos irmãos, isso não tem problema. Mas para nós tem, porque nós éramos alcoólatras. Nós somos alcoólatras em recuperação. Então, quando passava o cálice com vinho, aquele cheiro do vinho vinha no nosso nariz e na nossa mente, a gente ficava desesperado, doido para beber alguma coisa, saía daqui louco para tomar alguma bebida alcoólica. E para evitar isso, então, a gente parou de vir à ceia. O pastor disse: meus irmãos, nunca mais nós vamos celebrar a ceia com vinho. Note que uma coisa que era tão simples, tão inocente, servia de tropeço para aqueles irmãos. Muitas vezes na nossa conduta existem coisas que são em si mesmas inocentes, não têm peso espiritual, estão dentro da liberdade que nós podemos desfrutar. No entanto, quer seja por causa do ambiente, quer seja por causa da companhia, quer seja por causa do histórico, nós temos que ter cuidado para não permitir que abra brecha para tropeço daqueles que ainda estão começando a caminhada na fé, que não têm experiência. Então Paulo estabelece aqui os princípios. Ele não foi taxativo,
mas ele deixou uma dica muito forte aqui ainda no capítulo 8. No capítulo 9, no capítulo 10, ele vai continuar tratando do mesmo assunto. Os 3 capítulos de 8, 9 e 10 de 1 aos Coríntios falam do mesmo assunto. A questão de alimentos sacrificados aos ídolos e dos princípios que regem isso tudo. Mas nós vamos falar só desse capítulo 8. E aqui Paulo estabeleceu alguns princípios. Alguns princípios e que a gente pode depois resumir num princípio geral. Deixe-me recapitular com você esses princípios. O primeiro deles é que o conhecimento bíblico ou teológico não é um critério absoluto para definir a conduta do cristão. Nem tudo na vida é pecado. Se está escrito que é pecado, acabou. E você conhece bem a Bíblia. Mas nem tudo é definido pelo conhecimento teológico. Por quê? Porque o conhecimento sem amor ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o conhecimento teológico e bíblico não é o critério absoluto, apesar de ser indispensável. Segundo princípio, os ídolos nada são nesse mundo, pois só existe um Deus. Ou seja, aquilo não afeta espiritualmente. Terceiro, a comida é espiritualmente neutra. O que a gente come ou não come não acrescenta nada, não prejudica em nada espiritualmente. Você pode comer frango a passarinho, você pode comer carne de porco, pão, legumes. Isso não acrescenta nem deixa de acrescentar. É espiritualmente neutro. Apesar de que tem algumas pessoas que estão presas ainda à consciência do Antigo Testamento. Crentes estão presos àquilo. Mas não precisavam estar presos, escravizados a isso. Quarto princípio, a nossa liberdade em Cristo e os direitos que temos como cristãos não podem ser usados com prejuízo de outros crentes. Isso seria pecar contra Cristo. Esse princípio é importante. Eu não posso fazer isso. Uma conclusão, aplicando todos esses princípios, então, é a seguinte: os direitos individuais devem estar subordinados a um compromisso maior de não fazer o irmão tropeçar. Deixe-me repetir isso. Os direitos individuais, os meus direitos, os seus direitos em Cristo, devem estar subordinados ao princípio maior de não fazer um irmão tropeçar. Temos que zelar pela saúde espiritual dos nossos irmãos. Façamos isso em amor, com a graça do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe abundantemente. Amém.